Boa tarde a todos, eu me chamo Henrique. O nosso grupo ficou com o tema Artistas Negros nas Artes Visuais. Esses são todos os integrantes do nosso grupo e a nossa turma do segundo ano B de Informática. Bom, esses são todos os tópicos que iremos trabalhar: o conceito da arte visual, as artes visuais no passado, as artes visuais no presente e as obras dos artistas que vão ser abordados no segundo tópico e no terceiro tópico. E, principalmente, a gente vai abordar com mais detalhe a artista Maria Auxiliadora e o João Timóteo. Primeiramente, precisa saber um pouco sobre o conceito de arte visual, que deve ter alguém que não conheça muito bem. O conceito de arte visual está relacionado ao conceito de visualizar. Aquilo que tudo vê pode ser expressado como uma arte, e por isso que engloba as artes em que a fruição ocorre por meio da visão. É, a contribu é, perdão. A, tá. As manifestações que existem são a pintura, a escultura, o desenho e a arquitetura, e entre outros, manifestações culturais. Bom, eu irei abordar o tópico artes visuais no passado. A contribuição que os negros deram à civilização e à cultura brasileira, dificilmente as pessoas se pensam que as artes visuais. O que vem a lembrança, o que vem na cabeça é a música que está relacionado como o carnaval e as escolas de samba. E muitos artistas se dedicaram às suas obras, porém eles não eram valorizados e não eram muito conhecidos pelo fato de suas obras serem características negras, não tivessem características europeias e desenhos de pessoas brancas. As pessoas negras que mandavam para os museus as suas obras para elas serem expostas, os museus acabavam recusando as suas obras, e a única tentativa que eles poderiam mostrar suas obras era exporem elas nas ruas, nas calçadas. Isso é uma imagem ilustrativa que eu tentei procurar algumas fontes, acabei não encontrando algumas fontes de imagem naquela época. Finalizando, eu trouxe dois artistas que foram muito importantes naquela época. O primeiro foi o Arthur Timóteo, um pintor e decorador que foi irmão de João Timóteo, estudou na Escola Nacional de Belas Artes, que foi um pintor de paisagens e figuras, destacando-se entre nus e retratos. O segundo artista é o Firmino Monteiro, que cursou a Academia Imperial de Belas Artes, onde foi aluno. Ele pintava principalmente paisagens e cenas pintorescas do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. E muitos artistas que são conhecidos atualmente, eles só foram conhecidos pelo fato de eles acabarem estudando na Escola Belas Artes. Boa tarde, meu nome é Luíde e dando continuação eu vou falar um pouco sobre o Museu Afro e o artista negro na atualidade. O Museu Afro é um museu artístico e etnológico que se dedica à conservação e exposição de objetos relacionados à cultura afro-brasileira. Conserva cerca de 6.000 obras produzidas desde o século XV até os dias de hoje. Esse museu ele foi idealizado por Emanuel Araújo e foi fundado em 2004, com o intuito de resgatar as obras de inúmeros artistas negros que foram esquecidos e mostrar aos brasileiros como a cultura africana influenciou na cultura brasileira. De certo modo, o trabalho desse museu é bastante importante de um ponto de vista, porque ele resgata
a obra e o nome daqueles artistas que foram meio que ignorados pelos historiadores de arte. E também ele dá a visibilidade merecida para os artistas atuais para que eles não sofram com o mal do esquecimento. Passando aí. Como exemplo, eu trouxe Emanuel Araújo, que foi fundador do Museu Afro-Brasil. Ele nasceu em 1940, em Santo Amaro, Bahia. Ele é escultor, desenhista, ilustrador, curador e museólogo. A lista é um pouco maior, mas para não prolongar, eu trouxe só esses exemplos. Ele estudou na Escola de Belas Artes da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, e também, por um tempo, ele dirigiu o Museu de Arte da Bahia. Também temos como exemplo, um pouco mais recente, Yasmin Tainá. Ela nasceu em 1993, em Nova Iguaçu, e ela é cineasta, roteirista e diretora. Ela é estudante de comunicação social e ela também estudou na Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, onde ela estudou cinema e fez alguns cursos de audiovisual. E desde os 16 anos, ela dirige, escreve e participa de produções de curta-metragem. E, por fim, temos Renata Felinto. Renata Felinto nasceu em 1978, em São Paulo. Ela é artista visual, pesquisadora, educadora, escritora, performer e ilustradora. Inicialmente, ela se formou em moda, mas em 2001 ela fez bacharelado em artes visuais no Instituto de Artes da Universidade Paulista e, desde então, ela divide seu trabalho entre a arte e a educação. Oi, boa tarde. Meu nome é Camille e eu vou explicar sobre as obras no passado e no presente. A obra à esquerda é de Arthur Timóteo Costa, O Menino, pintado em 1917. No retrato por Var, constrói-se em torno de um garoto cabisbaixo com um olhar no entanto, o que chama a atenção nesse quadro do Timóteo é a luminosidade sobre o rosto do menino. O reflexo da luz sobre seus olhos se estende igualmente pela região do nariz e do lábio inferior. O que parece a intenção do pintor era justamente chamar a atenção para a expressão do menino. Nesse caso, é importante lembrar que a produção do retrato valoriza o contorno e a rígida e olhar do menino, entendido como uma alusão do preconceito racial bastante arraigado no seio da sociedade brasileira, ainda que tenha sido no período após a abolição. À direita, temos a obra de Firmino Monteiro, Ezequiel de Camorim. A primeira notícia oficial, assim que eles têm mais sobre ele, é que em 1879, quando os professores da Academia de Belas Artes indicam para compra o seu quadro Ezequiel de Camorim. Olhamos para ele sem perceber no título, só vemos uma paisagem com matas, montanhas e pedras, mas quando olhamos com mais atenção, percebemos que tem um grupo de figuras ali do lado. Na verdade, ele é inspirado no poema de Gonçalves de Magalhães, A Confederação dos Tamoios, e ele escolhe um episódio que é a morte de um índio por caçadores de escravos, e ali está sendo feito o seu funeral. Pode passar. À esquerda, temos a obra de Renata Felinto, que fez vários autorretratos em fotografias e ela transpôs para outros suportes, de papel e tela. Ela pesquisava características de vários povos, das mulheres desses povos. E assim ela já se autorrepresentou, uma coisa que eu achei bem interessante, como uma japonesa geisha, indiana, angolana, turca. Ela foi pensando nessas características de outras culturas que se voltam especificadamente para as mulheres e colocou isso no seu corpo. E nessa imagem ela aparece como uma alemã, com uma vestimenta típica, com uma casinha típica atrás. E há referências ao conto de fada dos irmãos Grimm, como isso influencia na formação da mulher na sociedade ocidental, né? Essa mulher que vai ser salva pelo homem, pelo príncipe, que é totalmente o oposto da ideia das populações africanas que têm deusas que são guerreiras, como as Iabás, por exemplo, que são mulheres que vão para o comércio, para o mercado, para a liderança da casa e da família. Então, Renata Felinto ficou pensando em várias questões que são desse mundo ocidental, que se contrapõem à sua origem de alguma maneira e ver como isso se mescla na vida da artista que tentou colocar isso no seu trabalho. À direita, temos a capa de um filme, Cabela, escrita pela cineasta Yasmin Tainá.
que participou de uma entrevista no jornal Repórter Brasil e explicou como surgiu a ideia de dirigir, né, de fazer o filme Cabela. E ela fala que tinha acabado de escrever o conto Cabela para a Festa Literária das Periferias, a FLUP, e que uma amiga pediu para adaptar o conto para o teatro, para fazer um monólogo. E junto com os amigos tiveram a ideia de fazer um vídeo com uma atriz lendo esse texto para ampliar a mídia, fazendo com que chegasse a mais pessoas. Em conjunto, fizeram uma chamada pública pela internet e em 2 ou 3 dias receberam mais de 200 inscrições de meninas negras de todo o Brasil que tiveram uma história parecida com a de Cabela, que é uma história de uma menina negra em Nova Iguaçu se descobrindo enquanto uma menina negra. Yasmin Tainá escreveu um roteiro e, com ajuda, filmou em 2 dias o A Capela que é hoje. Eu me chamo André Oleari e fiquei responsável por falar sobre a vida de um dos atores que foram um dos atores principais que iremos citar. Perdoe-me se tiver um pouco do barulho externo, por causa que meio que está em construção aqui ao lado. Bom, Maria Auxiliadora nasceu dia 24 de maio de 1935, em Campos Belos, Minas Gerais, em uma família de 18 irmãos. Auxiliadora, logo quando pequena, foi com sua mãe e com seus irmãos para São Paulo, pela promessa de prosperidade que a capital poderia oferecer. Desde pequena, a Auxiliadora foi muito fã de pintura. E com 11 anos, já pegava com carvão e já saía pintando os muros. Ela era tão apaixonada pela obra, pela arte, que acabou que, por muitas vezes, esquecia a panela da família, a panela da comida da família no fogo, e acabava queimando. A vida de Auxiliadora na capital não foi nada fácil. Devido a isso, ela só teve escolaridade por um par de anos, ou seja, 2 anos. E por isso teve trabalhos humildes, que foi como doméstica e passadora. Para piorar ainda, ela tinha uma saúde muito debilitada e, aos seus 22 anos, ela teve que ser submetida à sua primeira cirurgia. Mas isso não a impediu de fazer o que amava. E, em 1967, ela resolveu se focar integralmente à arte. Primeiro pintando nas casas de seus pais e depois pintando na sua própria moradia. No final do século 60, em 1969, ela, junto com alguns familiares, junto com familiares e pintores como o escultor Vicente de Paula e o pintor João Cândido, a um grupo que girava em torno do músico, teatrólogo e poeta negro Solano de Trindade, em Embu das Artes. Acabou que, com o passar dos anos, Embu das Artes acabou sendo dominada por hippies e por artistas que se focavam muito mais no preço de suas obras do que com a qualidade. Uma coisa muito interessante sobre Maria Auxiliadora era a forma que ela vendia suas obras. Ela não vendia por centímetro quadrado, vamos por assim dizer. Se na época era pelo tamanho da obra, ela vendia da seguinte forma: ela vendia pela qualidade e pelo tempo que ela colocava em cada escultura, em cada pintura. Em 1971, ela conheceu o físico crítico Marius Schubert, que apresentou ao cônsul nos Estados Unidos, Alan Fisher, que organizou com sucesso a exposição da artista na galeria da USIS, no consulado em São Paulo. A notoriedade dela, porém, durou pouco, e ela continuou sendo admirada somente por alguns artistas primitivistas, como Ivonaldo e Crisaldo de Moraes. Em 72, aos 37 anos, ela finalmente realizou o seu sonho, que era voltar a estudar. O universo que ela colocou em suas pinturas, que era de homens e mulheres cansados, a realidade dos cursos noturnos, que eram alunos cansados e sonolentos lutando com letras e números. Coube ao Marchand, alemão, Warner Arnold, no final da década de 70, colaborar definitivamente para que a Auxiliadora alcançasse o seu renome na Europa, levando as suas obras para feiras de arte de exposição na Basileia, Düsseldorf e Paris. A crítica internacional ficou fascinada pela forma que ela usava, pela forma que ela desenhava, que ela fazia sua arte, a forma abrasileirada. Para Maria Auxiliadora, a arte sempre foi sua paixão, e uma das formas de comprovar isso foi uma forma de resistência à morte, que foi encontrada no seu quadro, ainda inacabado, debaixo do seu travesseiro de leito de morte. Uma coisa muito interessante, uma frase acho que achei muito bonita, para finalizar a minha parte, foi de um artigo, dizendo o seguinte: tal qual um cometa de passagem rápida, muito esperada e inesquecível. Cada imagem pujante criada por Maria Auxiliadora da Silva, artista nunca acomodada, seja na técnica muito pessoal, nos temas variados ou no amor à vida.
um documento de uma passagem luminosa, mas infelizmente fugaz pelo mundo da arte. Bem, boa tarde. Dando continuidade à apresentação, eu sou Marcos Vinícius e irei falar um pouco sobre o modo de pintura de Maria Auxiliadora e o seu diferencial. Bem, Maria Auxiliadora usava uma técnica bem diferente da sua época, que logo depois se tornou sua assinatura, que é uma técnica singular, que vem por causa disso, de um modo estranho, diferente da época dela fazer sua arte. Ela usava alguns atributos, que era a mistura de tinta a óleo, massas plásticas e mechas do seu próprio cabelo. Ele usava esses ornamentos para dar um relevo e uma assinatura diferente para suas imagens. Bem, ele trouxe algumas imagens para dar esses exemplos, que a primeira é a capoeira. Bem, a capoeira ela foi feita em 1970 e a técnica empregada nesta obra é a mista. Mista por quê? Porque vemos vários aspectos nela, como a óleo sobre a tinta, massa plásticas e mechas de seu cabelo. Esses atributos foram dados nesta obra para dar um pouco mais de alegria. E também a Maria Auxiliadora, ela gostava muito de pintar os acontecimentos que aconteciam com ela e que ela via na rua e achava interessante. Bem, temos a segunda obra, que é A Fazenda. A Fazenda ela foi feita em 1973 e ela também usa uma técnica mista, só que neste caso, a técnica empregada é a massa plástica e misturas de tinta a óleo, que para dar um aspecto de cores mais vibrantes e dar uns relevinhos na obra. Temos também a terceira obra, que é o Velório da Noiva. Bem, o Velório da Noiva foi feito em 1974 e a técnica empregada nela também foi uma técnica, digamos que mista, porque usou muito óleo sobre a tela e massa plástica sobre a tela para dar uns atributos de um pouco de alegria e tristeza ao mesmo tempo, para dar um aspecto de neutralidade na cena. Boa tarde, sou o Gerson Chaves e, continuando, outro artista que a gente destacou é o João Timóteo. O João Timóteo, ele nasceu em 1879, na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi pintor, decorador e gravador. Ele produziu cerca de 600 obras, entre elas paisagens, pinturas históricas e de costumes, retratos e marinhas. Ele era de uma família humilde e ele começou a trabalhar na Casa da Moeda do Rio de Janeiro como aprendiz com 15 anos de idade. E foi lá também onde ele iniciou seu aprendizado artístico. Paralelamente a isso, ele se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes. E lá ele estudou desenho, estudou pintura e frequentou aulas com modelo vivo. Ele também cursou aulas de gravura no Museu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Em 1910, na cidade de Paris, ele fez parte de um grupo de artistas brasileiros que ficaram responsáveis pela decoração do pavilhão da exposição de Turim, na Itália, realizado no ano seguinte. De volta para o Brasil, ele defendeu a abertura de escolas livres de arte, onde os artistas pudessem ter uma maior liberdade de escolha e também que ficasse reservada à Escola Nacional de Belas Artes a instrução dentro dos moldes acadêmicos. Em 1920, junto com seu irmão Arthur Timóteo, ele realizou o primeiro de uma série de painéis decorativos para o Fluminense Futebol Clube. Só que ele acabou terminando esse trabalho sozinho em 1924, porque seu irmão acabou falecendo antes. Em 1925, ele executou 5 painéis abobados para ornamentação do Salão Nobre da Câmara dos Deputados, que hoje é a atual Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, ele realizou mais uma série de painéis decorativos para o Salão do Copacabana Palace. Ele também participou das exposições gerais de Belas Artes a partir de 1906 e conquistou o prêmio de menção honrosa. Ele prêmio de segundo grau em 1906 e de primeiro grau em 1907. Ele conseguiu a pequena medalha de prata em 1913, a grande medalha de prata em 1919 e a pequena medalha de ouro no Salão de Outono de 1926.
por causa do falecimento precoce do seu irmão e também da sua filha, que morreu aos 6 anos de idade, ele acabou ficando muito triste, muito debilitado e não conseguiu se recuperar. E, como seu irmão, ele acabou falecendo no Hospício dos Alienados, em 1922. Boa tarde, me chamo Paulo Vitor e irei falar sobre as obras de João Timóteo. Como todos nós já sabemos, João Timóteo ele possui uma grande qualidade artística, pois ele consegue abranger todos os gêneros da pintura, como retratos, pintura histórica, as marinhas e, sobretudo, as paisagens. Essa primeira obra, chamada de Reflexos do Sol em Morro do Rio de Janeiro, de 1909, ela reflete muito bem no que eu disse agora há pouco, sobre a qualidade artística que ele possui. A gente analisando bem essa obra, nós conseguimos perceber muito bem os reflexos do sol no morro e mais acima, no horizonte, conseguimos visualizar uma luminosidade sutil do sol que é muito bem controlada pelo artista. Próxima obra. Essa obra ela não é de João de Timóteo, e sim de seu irmão, Arthur de Timóteo. Ela é chamada de O Orador, de 1922. Eu achei muito importante colocar ela, porque o Arthur ele desenvolve uma série de produções retratando pessoas negras de forma realística e humanizada. Qual era o objetivo de Arthur? O objetivo de Arthur era mostrar o cotidiano dessas pessoas para tentar humanizar essas pessoas que estavam sendo desumanizadas pela sociedade, uma parte da sociedade naquela época. Época essa que eles estavam vivendo tipo do Brasil pós-colonial e pós-escravista. Tipo, essas pessoas ainda estavam sentindo bastante consequências desse passado. E se nós pararmos para pensar essas consequências do passado, ela se estende até nos dias atuais. Próxima obra. Essa aí é a obra que o João Timóteo fez junto com seu irmão em 1920, na sede do Fluminense. Porém, seu irmão Arthur morreu em 1922 por demência paralítica e ele teve que entregar essa obra sozinho em 1924. Próxima obra. Já nessa quarta obra, chamada de A Paisagem, de 1926, nós conseguimos perceber muito bem a retratação do espaço ao ar livre, porém, ele possui um outro modo de pintar, que é um modo mais levando a paisagem para um lado mais realista e com cores mais vivas. E ainda, né, em 1926, nesse ano ainda, ele ganhou uma pequena medalha de ouro na Exposição Geral de Belas Artes por apresentar 3 quadros. O nome desses quadros são No Ateliê, Estudo de Tronco e Cabeça de Adolescente. Enfim, pessoal, é isso. Essas são as nossas referências que usamos para fazer esse trabalho e muito obrigado pela atenção de vocês.